Livro Raízes da Fé, na página 28A. Tudo bem, se você é visitante, não tem o livro, não tem problema, você pode acompanhar com o grupo, tá bom? Nós temos visto esse material, que é basicamente um panorama do Antigo Testamento, e nós estamos trabalhando o que ele chama de a Era de Moisés. E se você tem os seus cartõezinhos, você tem um cartãozinho ali do Êxodo. A gente já viu então Moisés como chamado para liderar as pragas do Egito, a Páscoa, o Êxodo. E no Êxodo nós vimos que Moisés ali em seguida conduziu, depois que eles foram libertos do Egito, ele conduziu os israelitas para fora do Egito. E Deus abriu as águas do Mar Vermelho, preparando o caminho daquele povo em direção à terra prometida de Canaã. Conteúdo-chave que a gente viu, que após o evento da Páscoa, os israelitas deixaram suas casas, apressadamente iniciaram uma viagem no deserto rumo ao Mar Vermelho, e o faraó, junto com o seu exército de muitos carros de guerra, perseguiu os israelitas com intenção de forçá-los a voltar. Mas o Senhor defendeu os israelitas e colocou uma coluna de nuvem entre eles e o exército egípcio para impedir-os que conseguissem chegar. E em seguida, Deus abriu as águas do Mar Vermelho, permitindo que os israelitas atravessassem o mar em terra seca. E quando os egípcios iniciaram então a sua travessia, Deus fez com que as águas voltassem ao normal e o exército do faraó morreu afogado. Isso é o que a gente viu nas últimas aulas. E a gente vai começar então hoje a ver sobre a aliança mosaica, ok? Há um exercício para começar essa lição, que não é muito desafiador para nós. Ele fala de uma vida sem lei, e o exercício para o grupo é imaginar como seria se por um período de 24 horas, no lugar onde você vive, não existissem leis ou as mesmas não fossem aplicadas. Isso é quase irônico para nós. É um material feito nos Estados Unidos, mas nós podemos fazer esse exercício e a gente vai fazer algumas aplicações sobre isso e relacionar isso com a realidade do povo de Israel ali sem lei também, tá bom? Então, em grupos, tentem fazer esse exercício e lembrar um pouquinho do que a gente vê nos noticiários, tá bom? Vou dar 5 minutos, porque é uma tarefa fácil. Hã? Noticiário de Israel. Não, nossa mesmo.
sempre começo a falar sem querer usar o microfone, aí tem que correr atrás. Pode deixar. Esse exercício, enquanto eu não vou usar. Pessoal, tô ouvindo alguns comentários assim, né? Não, imagina como é que é Campinas, né? Aí eu ouvi um outro comentário, é porque o Rio de Janeiro já é sem lei, né? É uma situação triste que a gente vive, né? Isso parece uma realidade muito perto de nós. A gente teve recentemente, Ridália compartilhou alguma coisa no grupo sobre isso, Maurício e a Clara passaram ajudando um vizinho que foram assaltados ali, abordados na porta de casa. É uma situação difícil que a gente vive nesse sentido, né? E olha, e a gente está num lugar bom, né? A gente vive numa bolha, é a bolha da bolha, né? Conversando comigo eu falei isso, né? A gente está numa cidade que não é das piores nesse sentido, num estado que não é dos piores, né? E ainda assim a gente percebe isso. Mas eu tentei pensar em algumas situações que a gente teve no nosso país, como a greve de policiais do Espírito Santo em 2017. Foram 140 mortos em 10 dias. Né? Ataques a escolas, também já não é privilégio de países do primeiro mundo. Conflitos constantes no Rio de Janeiro. Meninos roubando o celular à luz do dia, né? Os meninos ali roubando o celular. Às vezes tratados como vítimas. Eu trouxe para a gente pensar um pouquinho um dado de um documentário sobre segurança pública. Ele fala que em 2015 o Brasil teve 60 mil homicídios por ano, e isso reflete a média de homicídios anuais do Brasil nos últimos anos. O Brasil tem, em um ano, a mesma quantidade de homicídios que toda essa região mais clara do mapa. Tá? É mais ou menos como se uma pessoa morresse a cada 9 minutos assassinada no Brasil. Tá? Aí eu tentei pensar assim, isso aí comparado com uma guerra, né? Eu pensei na guerra da Síria. Na guerra da Síria, entre 2011 e 2021, ou seja, 10 anos, 300 mil mortos. Então, na guerra da Síria, lógico, é um lugar muito menor, né? Então, foi muito maior a intensidade, mas num lugar muito menor, numa guerra, morreu a metade de pessoas por ano do que no Brasil. E a gente percebe, né? No Brasil é uma mistura de leis confusas, no mínimo, muitas vezes feitas para beneficiar quem comete crimes e também com impunidade. E aí o que a gente normalmente faz é reclamar e lamentar, né? Mas eu creio que isso deve nos incentivar a orar pelo nosso país e, inclusive, usar os pedidos que o Maurício passa diariamente de oração para os nossos países todas as manhãs. E eu queria chamar aqui o Mica, porque às vezes eu tenho a impressão assim, parece que a gente está aqui dentro, tal, vivendo, né, nessa situação. Será que isso nos influencia de alguma maneira? Aí eu conversando com o Mica, ele me deu um exemplo que eu achei muito interessante. Eu falei assim, cara, compartilha porque eu acho que vai ser interessante isso. Eu coloquei até um mapinha. Obrigado. Tá bom? Vai lá. Como a maioria de vocês sabe, eu e a Maria, nós moramos 2 anos na Suíça, que é considerado um dos países mais seguros, se não o mais seguro do mundo. E a gente viveu realmente assim, você esquece a carteira em qualquer lugar, você chega no dia, tá lá, ou o policial te liga falando que você esqueceu e briga com você. Mas o que a gente sentiu que era mais bizarro, era como a gente está acostumado a pensar no mal. Então a gente estava andando na rua, via alguma bicicleta parada lá, tranquilamente, sem corrente, e você para assim, nossa, se eu fosse ladrão, eu pegava isso aqui facinho. Só que eu não sou ladrão, eu não quero isso, mas a gente está tão acostumado a pensar como um ladrão, enfim, uma pessoa ruim, que a gente tenta pensar como ele para evitar o que poderia acontecer conosco. E a gente viu isso direto, várias vezes, assim, pessoas andando com o celular no bolso aqui atrás, deixando em cima de lugares. Isso nos impactou porque a gente
nós não queremos que isso aconteça conosco, mas nós pensávamos o tempo inteiro lá, eu falava, cara, que coisa maluca. O fato do ambiente ser tão propenso a isso, nos faz muitas vezes pensar na situação como eu poderia tirar um proveito. Mas a gente não roubou nada nesse, tá? Só para avisar. Obrigado, Mica. Interessante, né? Não é o paraíso, né? Não é um país sem defeitos. Mas certamente isso, achei interessante essa questão além do radar brasileiro, né? Que o pessoal fala que às vezes você está lá fora, você tem um radar de brasileiro que as pessoas não têm. Tem essa questão como seria fácil, né? Como a gente, se quisesse aproveitar, dava para aproveitar, né? Um dia desses, uma das nossas filhas, a gente parou num lugar, é uma rua meio esquisita, em Campinas está a torre de energia no meio da rua, né? A rua é interditada. Aí ela falou assim, nossa, se eu fosse um ladrão, eu subia a torre e pulava na casa. Falei, cara, é muito rápido, né? Aprende cedo essas coisas, né? Tá louco. A gente tenta não ensinar isso aí. E aí você pensa assim, nossa, o que isso tem a ver com o que a gente está vendo, né? O que eu queria é que a gente imaginasse essa influência que a gente tem no ambiente que a gente vive, como deveria ser forte isso no povo de Israel, uma nação que cresceu dentro de outro país, sendo estrangeiros, que não tinham uma lei própria e que viveram sob influência egípcia, nos costumes, na religião, na alimentação e etc. E agora eles estão ali libertos do Egito, rumando para a terra que Deus tem para eles, e eles precisam de uma lei. Eles precisam de alguma coisa que fale assim, tá bom, nós somos o povo de Deus, então. E o que é isso? E aí então Deus ele vai fazer uma aliança com esse povo através de Moisés, e dando um sistema de leis e instruções para aquele povo, né? Estava pensando, coloquei aí uma imagem, né, imagina, eles cresceram num país em que existia o livro da morte, né, com todos os rituais e todas aquelas coisas dos deuses que nós vimos nas aulas anteriores, né? E então agora Deus ele vai pegar esse povo que ele elegeu e vai dar um sistema de leis para eles. A lei de Israel era uma das mais completas, se não a mais completa dos povos da época, tá? Dizem que os povos na Mesopotâmia tinham leis também muito desenvolvidas, então por isso que eu estou dizendo uma das, ok? Mas de qualquer forma é uma lei completa, uma lei que trata de questões bem atuais, inclusive você tem questões trabalhistas, o direito dos escravos e os deveres dos senhores. Você tem questões de saúde pública e saneamento, alimentação, proteção da mulher, casamento, relações sociais, crimes e penas, severas inclusive, questões agrárias, perdão de dívidas e juros, lei para a proteção dos pobres, criminalidade, a proteção do bebê na barriga de uma mãe, porque se alguém fizesse um mal contra uma mulher grávida e causasse um nascimento prematuro, isso teria um nível de consequência como um assassinato. Olha que interessante, né? Numa sociedade em que a gente discute se o bebê que está dentro da barriga da mãe é uma vida ou não, lá existia uma pena para alguém que causasse um problema desse tipo, né? E essa lei, basicamente, são 613 mandamentos. Esse é o número que o pessoal normalmente estima de mandamentos da lei de Israel. E existe um resumo, que é o que a gente vai ver, que são os 10 mandamentos. É aquela primeira parte que eles recebem da lei, como o núcleo da lei de Israel. Mas nós sabemos que nós podemos resumir essa lei em 2 mandamentos: amar o próximo e amar a Deus. E Paulo chega a colocar um mandamento, o mandamento de amar o próximo, como o resumo total da lei, porque afinal, se você não ama o próximo a quem você vê, você não pode amar a Deus a quem você não vê. Isso a gente vê em 1 João. Então essa lei é um elemento da aliança de Deus com Moisés. Uma aliança era um acordo
formal entre duas partes, entre duas ou mais pessoas, que descrevem a relação especificando obrigações esperadas e os benefícios revertidos de cada parte na relação. A gente já viu algumas alianças, vimos a aliança de Deus com Noé, onde ele prometeu que não destruiria a natureza com a água, novamente, não quer dizer que ele não possa usar outro elemento. Nós vimos já também a aliança com Abraão, que ele estabeleceu com Abraão, prometendo que ele teria um grande nome, que a sua descendência se tornaria uma grande nação, uma terra para essa nação, proteção, bênçãos, e que a sua descendência iria abençoar todas as famílias do mundo. E agora, cerca de 2 meses depois que o povo é liberto do Egito, eles passam por aquela experiência de atravessar o mar em terra seca, agora eles chegam no Monte Sinai, ou também chamado de Monte Horeb, no Antigo Testamento, e lá Deus anuncia essa aliança com Israel. E eu gostaria que a gente fizesse um exercício. Acho que a gente vai ter tempo de fazer o exercício hoje, e na próxima aula eu começo comentando esse exercício, que é a leitura de Êxodo 19, 1 a 8. Aí você vê no seu livro, na página 28b, você tem no seu livro esse trecho de Êxodo 19, e o exercício proposto é a leitura desse texto e responder essas perguntinhas, né? Ele coloca aí 3 partes da aliança mosaica. Qual foi a exigência feita pelo Senhor? Quais seriam os benefícios para Israel? E como os israelitas responderam a essa aliança, tá bom? Então eu vou dar um tempo para vocês. Possivelmente hoje a gente vai terminar esse exercício, tá? E a gente começa comentando na semana que vem, tá bom? Tudo bem. Leiam, se alguém quiser, uma pessoa do grupo lê, ou cada um lê, e vocês discutem os pontos que vocês entendem que são a resposta das perguntas. Pessoal, quem quiser comentar alguma coisa, levanta o braço, tá? Eu levo o microfone.
Pessoal, acho que a maioria dos grupos já respondeu. Vamos lá, qual que é a exigência feita pelo Senhor ao povo? Algum grupo que queira responder? Jean, vai lá. Exigiu que o povo fosse obediente, prestasse obediência fiel e que guardasse a aliança. Ok. Alguém tem uma resposta diferente dessa? Isso mesmo, né? Se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança. É a exigência que Deus está fazendo para o povo. E quais que seriam os benefícios para Israel? Gostei do Leandro. O Leandro chega no grupo assim, ó, tó. Isso aí, Leandro. Sorvete, negócio. 2, né? Isso. Seria um tesouro de Deus, reino de sacerdote, nação santa. Joia. Tesouro pessoal entre as nações, um reino de sacerdotes e nação santa. E por fim, qual foi a resposta? Como é que eles responderam à aliança que estava sendo feita ali? Basicamente um Ctrl+C, Ctrl+V aqui do versículo 8, né? Então o povo respondeu: tudo o que o Senhor falou, faremos. Isso. Alguém tem uma resposta diferente, alguma definição diferente dessa resposta, que eu já ouvi aqui? Só que não, isso. O povo de Israel fez o que a gente faz, né? A gente escuta a mensagem, a gente é confrontado, fala, nossa, Senhor, nós faremos tudo o que o Senhor ordenou. E aí, eu ia falar, chega na segunda-feira, mas chega no domingo à tarde, a gente já tá lutando, né? Um pouco depois do culto, no carro, talvez, a gente já tá quebrando a promessa que a gente fez de fazer tudo o que o Senhor ordenou. É difícil, né? Muitas vezes a gente lê a história de Israel e a gente observa o que eles fazem e nossa tendência natural é falar assim, que absurdo, né? Acabou de abrir o mar e fala isso, acabou de falar isso e vai fazer uma bobagem, né? A gente é igual, né, amados? Por isso que a salvação sempre é pela graça, né? Eu tenho algumas coisas para comentar desse exercício, mas não vai dar tempo de comentar hoje, tá bom? Então eu prefiro que a gente encerre. Eu vou orar para a gente poder encerrar esse tempo, tá bom? Senhor, obrigado pela tua graça, Deus.
Obrigado pela tua bondade. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos direciona, começou direcionando o seu povo ali e continua nos direcionando na tua vontade e usando a sua palavra na nossa vida, Deus. Que a gente possa responder, Deus, da mesma forma, né? Com a disposição de obedecer, mas que a gente reconheça, Pai, que a gente também não é melhor do que aquele povo e que a gente depende do Senhor também para termos a tua graça, na tua graça o poder para a gente poder responder aquilo que o Senhor deseja para a nossa vida. E nós te agradecemos pela nova aliança que nós temos. Nós te agradecemos porque o Senhor tomou para si o trabalho que nós não poderíamos fazer para nos salvar. Nós podemos ser gratos e louvar o Senhor por isso. Deus, que o Senhor nos proteja, nos guarde, né? Como nós vimos, a gente vive num lugar difícil em relação a leis, em relação à violência. Não é o pior lugar, mas é um lugar que a gente tem que lidar com isso. Então eu oro para que o Senhor nos proteja, Deus, nos dê sabedoria também para viver de forma que te agrade e para viver com aquela atenção que nós podemos ter na dependência do Senhor, naquilo que só o Senhor pode fazer também. É o que eu oro e agradeço em nome do teu Filho Jesus. Amém. Tudo bom, pessoal? Obrigado. Boa semana. E até semana que vem, se Jesus não voltar.